Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ricardo Dias aqui de novo. Bom, hoje nós vamos falar sobre resistência elétrica, seguindo aí nossos conteúdos em relação à eletricidade, né? Então já passamos pela lei de Ohm, campo elétrico, a força elétrica, potencial elétrico, que no caso seria a tensão elétrica. Na última aula nós vimos os conceitos relacionados à corrente elétrica e agora a gente vai ver sobre resistência elétrica. Qual o conceito de resistência no geral, né? No contexto amplo da palavra, a gente pode dizer que a resistência é sempre a oposição a qualquer coisa. Tá? Quando eu não quero fazer alguma coisa, eu estou me opondo a ela. Então, isso seria uma resistência que eu estou tendo a uma determinada coisa. No caso da resistência elétrica, nós sabemos que para existir corrente elétrica, nós precisamos que os elétrons se movam dentro dos nossos condutores, certo? E agora, se os elétrons se movimentam dentro dos condutores, nós precisamos ter em mente que o material onde os elétrons estão circulando, no caso, tem elétrons também. E tem alguns outros materiais que possam impedir a movimentação dos elétrons. Por este momento, tá? O que é importante nós sabermos? Neste exemplo aqui, nós temos um exemplo de um condutor e temos aqui, no caso, né, elétrons, que seriam nossas cargas negativas. Elas estão se movimentando, neste caso, da esquerda para a direita. Vocês podem ver que neste exemplo aqui nós temos alguns pontos pretos aqui. Esses pontos pretos nós poderíamos considerar como se fossem as resistências à passagem desses elétrons aqui. O que eu quero trazer para vocês? Quanto mais pontos pretos eu tiver aqui, maior vai ser a dificuldade dos meus elétrons circularem. Então, por exemplo, esse elétron aqui, que eu estou marcando ele em verde. Para passar aqui, ele pode vir por aqui, pode fazer esse caminho aqui, então ele vai ter um trajeto a ser percorrido. Eu estou dificultando. Este outro aqui ó, pode vir por aqui, passar aqui, por aqui, assim por diante. Então esses pontos pretos aqui vai me oferecer uma resistência à movimentação dos meus elétrons. Quanto maior for essa resistência aqui do meu material, maior vai ser a dificuldade desses elétrons, tá? Então, basicamente, de um modo mais simplório, nós podemos dizer que a resistência elétrica é a oposição à passagem dos elétrons. O que é importante vocês saberem? Para cada material que existe, haverá um comportamento. Alguns materiais, os elétrons vão conseguir fluir muito fácil por dentro deles. Então, a gente vai dizer que esses materiais têm uma baixa resistência e alguns materiais têm alta resistência, né? Por exemplo, se eu perguntar para vocês, um pedaço de madeira, né, vai passar a corrente elétrica por um pedaço de madeira? Qual a resposta correta que vocês têm que dar? A resposta é depende, tá? Mas a priori, se eu botar um nível de tensão, botar um fio de um lado aqui e vocês pegarem e botar a mão de vocês desse outro lado da madeira, tá? A priori, dependendo do nível de tensão, não vai circular corrente elétrica e vocês não levariam um choque. Ok? Mas dependendo do material, pode passar corrente elétrica, tá? Então fiquem atentos a isso. O que é importante você saber em relação à resistência elétrica? Então, a resistência elétrica ela é representada pela letra R, então R já pode pensar como resistência, e a unidade medida é o ohm, tá? Esse símbolozinho aqui que é tipo de uma ferradura, tá? Letra grega ômega, tá? No caso, a gente pode representar a resistência dessas duas formas aqui. No caso, essa primeira aqui é um zigue-zague, tá? Resistência elétrica, e a outra pode fazer como se fosse um bloquinho assim. As duas são duas formas de representar a resistência elétrica. Por exemplo, na casa de vocês, caso vocês tenham um chuveiro elétrico, lá dentro do chuveiro elétrico tem um elemento chamado de resistência elétrica lá do chuveiro. Então, num circuito elétrico, a gente pode representar por esse zigue-zague. Então, poderia, por exemplo, fazer uma representação básica aqui de um circuitinho, tá, do chuveiro elétrico de vocês. Uma coisa bem simplória, onde aqui seria a tensão da rede da casa de vocês e aqui seria o chuveiro. Beleza? Então
essa resistência aqui representaria um chuveiro. Aí aqui é só uma chave para ligar e desligar o chuveiro. Tá ok? Então tu pode representar ele dessa forma. E assim como também a tensão, a corrente elétrica, né? A resistência também tem seus múltiplos e submúltiplos, tá? Deixa eu aumentar aqui para nós enxergarmos um pouquinho melhor. Então, como é que vai funcionar aqui? Temos aqui M maiúsculo, ômega, então mega ohm, mega 10 na 6, quilo ohm, o ohm e o miliohm. Então essas são unidades mais usadas aqui que vocês podem encontrar tanto nos livros de literatura aí, que vocês forem usar. E assim como as outras também temos os processos de conversão de unidades, tá? Exemplo clássico vamos fazer aqui também, né? Então temos 450 miliohms para ohm. Então vou achar onde é que está o milli. O milli está aqui nessa região aqui onde está o verde. Então vem aqui e vou botar 450. Então coloco 0, 5, 4. E agora eu quero passar para 1. O ohm está aqui do lado, então coloco um 0, certo? Depois eu tenho, qual a próxima? 1 kΩ. 1 kΩ está aqui, ó. Aqui está 1 kg. Botei 1 kΩ aqui. Eu quero passar para milli. Milli está aqui, ó. Então coloco 0 aqui. Então 0 e completo com zeros. E a outra 2.7 kΩ para mega ohms. Então 2.7. 2.7. Então aqui eu tenho aqui, ó. Eu sempre ponho a vírgula sempre na última casa. Então aqui, ó, 2,7. É assim que tá. Beleza? E eu quero transformar ele para mega. Onde é que tá o mega? O mega está aqui na frente, então tem que botar um zero aqui. Esta vírgula que está aqui no quilo vai ter que passar para cá. Então o que eu faço? Coloco a vírgula aqui, completo com zeros e apago essa vírgula daqui. Então 0,0027 mega ohms. E o último aqui nós temos de 2.3 ohms para quilo ohms. Então 2.3 ohms. 2.3 está aqui, ó. Então 2,3 ohms para quilo ohms. Então coloco aqui vírgula. Então essa vírgula aqui vai vir para cá. Completo com zero e vou lá e apago, no caso, essa vírgula aqui. Então 0,0023 quilo ohms. Então pessoal, rapidamente nós vimos aqui como é que se faz esse conceito de resistência elétrica, tá ok? Então tenha em mente, resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente elétrica, tá? Como a corrente elétrica, os elétrons se movem, tenha em mente que dependendo do material vai ter maior facilidade ou maior dificuldade desses elétrons se movimentarem por dentro do material. Tá ok, pessoal? Espero ter ajudado. Então, tendo dúvidas, sempre pergunte para o professor. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.